eu tenho que verificar se, ao pretender aplicar isso, eu não crio uma situação de quebra daquela estabilidade das relações jurídicas, quebra daquela segurança jurídica que foi resguardada pelo ordenamento. E um outro ponto que decorre disso, vejam que tem um dispositivo do CTN, que é o artigo 146, que ele não trata propriamente da retroatividade da lei. Mas nós diríamos que a irretroatividade não é só da lei em sentido estrito, aquela produzida pelo Poder Legislativo. Esse princípio da irretroatividade, como ele se presta exatamente para a segurança jurídica, ele pode ter uma interpretação mais lata para dizer respeito a outras disposições normativas, inclusive normas produzidas pela administração. Inclusive, no artigo 100 do CTN, quando fala da legislação tributária, há uma referência das legislações tributárias como sendo as práticas reiteradas da administração. Então, as práticas reiteradas, é no Código Tributário Nacional. As práticas reiteradas da administração também configuram legislação tributária. Também produzem efeitos. E vejam que isso, ela diz respeito à própria segurança jurídica, isso mesmo. Artigo 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos, os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, que são aqueles pareceres normativos, atos declaratórios, em que ali a administração, o que ela está fazendo? Ela está expondo sua posição. Então, se num determinado momento ela edita um parecer normativo ou edita um ato declaratório, é meio assim, olha, minha posição é essa. Isso se dirige aos funcionários da administração pública para que eles tomem uma posição uniforme. Mas tem um efeito secundário, que é do contribuinte falar assim, bom, então é assim que a administração vai agir em relação a mim. É uma interpretação feita pela própria administração e que ela publica, dá publicidade, de modo que também gera essa previsibilidade. Decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa que a lei atribui eficácia normativa, né, que é exatamente essas decisões que podem ser sumuladas, por exemplo, e as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. Aquilo que a administrativa vem praticando subsequencialmente. Ela pratica com o contribuinte, com outro, com outro. Apesar dela não ter ditado um ato declaratório, dessas práticas reiteradas, eu acabo depreendendo, acabo identificando que ela construiu aquela interpretação da norma tributária. Portanto, ela vai agir assim em relação a mim. Além dos convênios, obviamente. E o parágrafo único diz que a observância dessas normas exclui a imposição de penalidades, cobrança de juros e até mesmo atualização monetária. Na verdade, isso não acaba não sendo aplicado especialmente em juros e atualização monetária, né? Que já também tem decisões no sentido de que isso não é um acréscimo, mas é uma mera recomposição da moeda. Mas aí vocês já veem o caráter normativo que se dá às decisões administrativas, que se dá, ainda que elas sejam em termos gerais, eu tenho um ato declaratório, esse ato declaratório, ele significa a interpretação que a administração pública faz em relação a determinada disposição legal. Se, de repente, entende-se que precisa cumprir um dever instrumental ou que não precisa, que um produto está isento ou que não está isento, quais são os requisitos ou não para usufruir de algum benefício. Não inovando o ordenamento, porque é claro que um ato declaratório, um parecer normativo, qualquer ato administrativo não pode inovar no sentido de criar obrigações, criar requisitos ou mesmo de criar benefícios. Mas ele serve para dar qual é a interpretação que a administração teve daquela disposição normativa.
Então, em vista disso, se o contribuinte vem se pautando por aquele ato administrativo, veja que não é dirigido especificamente a ele, é um ato administrativo geral, um ato declaratório, parecer normativo, decisões com caráter normativo, práticas reiteradas, nada específico em relação a um contribuinte, mas que acaba sendo inserido no ordenamento e ele tem conhecimento. Então, neste caso, como não é uma norma dirigida a ele, mas é uma interpretação que vem sendo consolidada pela administração pública, a legislação, ela já prestigia um pouco dessa boa-fé, dessa segurança, dessa estabilidade das relações, para dizer assim, bom, se você agiu de acordo com aquele ato normativo, se você agiu de acordo com aquelas práticas reiteradas, né, que era a interpretação da administração, e de repente ela muda, né, passa a atuar de outro modo, ela pode cobrar o tributo de você. Porque não é uma a lei já existia. A lei disciplinando, por exemplo, os critérios para usufruir de uma isenção. Ela já existia. Né? O que ele fez ali foi pôr qual era a posição da administração. E isso você segue e se pauta como um norte. Mas não é o que te obriga. O que te obriga é a lei. Né, o princípio da legalidade. São o que nós chamamos de instrumentos primários. Instrumentos primários são aqueles que podem criar obrigações. Né? A lei é um instrumento primário, cria obrigações tributárias. Agora, os instrumentos secundários, eles criam obrigações para os funcionários da administração pública que são dirigidos. Mas, reflexamente, acabam gerando essa expectativa por significar o entendimento, o posicionamento da administração pública em relação a um ponto. Então, por um lado, teríamos uma dualidade. Bom, o contribuinte pode seguir a lei. Se ele seguir a lei, às vezes, não é exatamente o entendimento da administração pública, e aí ele vai ser autuado. Ou ele pode seguir o entendimento da administração pública. E aí, de repente, sendo ela mudando de posição ou sendo aquilo considerado ilegal, alguém se insurgir contra aquele ato declaratório e ele passar a ser tido por ilegal, a pessoa fica sujeita à lei, que acabou descumprindo, porque estava cumprindo o ato administrativo, e sendo autuado. Então, a solução que o CTN achou para tentar equilibrar essa situação foi a seguinte: olha, se você, contribuinte, agir de acordo com aquelas normas complementares da legislação tributária, que são aqueles atos normativos e assim por diante, as práticas reiteradas, você não vai poder ficar livre da tributação caso ele venha a ser tido por indevido, aquele ato administrativo. Até porque, senão, eu estaria privilegiando um ato administrativo em detrimento da disposição legal. Mas, por outro lado, você estava de boa fé, cumprindo o que a administração estava orientando. Então, poderá ser exigido o tributo, porém sem as penalidades. E o CTN fala, como eu disse, em juros de mora e atualização, mas isso acaba não entrando, não sendo aplicado efetivamente, né, essas disposições. Ainda mostrando essa questão da segurança jurídica, como é que isso atua dentro do ordenamento, o 146 ele já é uma outra situação. Ela já é, o artigo 146 do CTN diz respeito à mudança de critério jurídico que foi exarado em relação ao contribuinte. Opa, aí já é uma situação diferente. Lá no artigo 100, nós estávamos falando de atos administrativos que são gerais, que não se dirigem para o contribuinte, eles se dirigem para o funcionário público, para a administração pública, para dizer, olha, todos, para vocês terem uma interpretação uniforme dessa lei tributária, todo mundo vai entender que os requisitos da isenção são esse, que os requisitos para importação são aqueles, que os deveres instrumentais são determinados. Então, não era algo dirigido para o contribuinte, apesar de gerar nele essa expectativa. Agora, eu tenho situações em que eu tenho decisões proferidas para o contribuinte, inclusive respostas às consultas. Né? E aí o artigo 146 prescreve que a modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento tributário,
somente pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito quanto ao fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Então, quer dizer, a própria administração, vejam que aí já é uma situação que chega mais de perto nas particularidades do contribuinte, gerando para ele uma disposição vinculatória. Por que vinculatória? Porque, como eu mencionei, uma coisa é um ato declaratório, que ele não é vinculatório para o contribuinte, ele é vinculatório para a própria administração, mas ele o toma como norte. Outra coisa é o contribuinte ingressa, formula uma consulta fiscal, e nessa consulta fiscal ele pergunta, e aí, eu tenho que emitir a nota fiscal A ou a nota fiscal B? Ou então, eu estou isento ou não estou isento de determinado tributo? E aí vem a resposta da consulta, vamos dizer, é difícil, né? Mas vamos dizer que ela seja favorável. Né? Resposta da consulta fala assim, olha, você é isento do tributo, sim. Se você emitir a nota fiscal XYZ, indicando tais elementos e juntando tais documentos, isso te libera do pagamento do tributo. Isso dirigido ao contribuinte. Então, foi uma norma dirigida para ele, que conheceu as particularidades dele. Quando formulou a consulta, ele saiu relatando todos os detalhes para a administração saber. Falou, olha, eu pratico tais atividades, X, Y, Z, tananana, e estou com essa dúvida. E aí, o que eu faço? E a administração chegou e emitiu uma norma para ele, individual e concreta, falando assim, olha, você age assim. Então, isso meio que faz lei entre as partes. Né? E exatamente por esse motivo é que amanhã muda-se a posição, muda o chefe da consultoria. Aí fala, não é assim. Imagina que a gente vai liberar essa isenção, não é assim para tantas pessoas, não. Vamos interpretar restritivamente, vamos interpretar literalmente essa isenção e, portanto, somente sujeito ABC que está incluído, os outros não. E aí? Aquele sujeito que tinha uma consulta para ele, dizendo que ele estava isento, e, portanto, ele não se preparou, ele não correu o risco, porque ele foi dirigente ao formular a consulta, né? Correu, inclusive, o risco de, na consulta, ter uma resposta negativa. Né? E aí, tendo essa segurança da consulta, ele não fez provisão nenhuma. Né? Não se preparou. Passados quase 5 anos, não sem falar nos 5 anos, porque aí vai dando um vulto financeiro bem elevado. Passados quase 5 anos, lá vem a surpresa. Ah, sabe aquele tributo que a gente falou que você era isento? Pois então, nós enganamos. Agora você tem que pagar o tributo dos últimos 5 anos. Ah, mas a gente não vai exigir multa, não. Tudo bem, mas são 5 anos sem pagar tributo. Como é que eu faço agora? Sem pagar e sem guardar, né? Porque eu estava contando que não era devido, então investi, gastei, sei lá. Não tomei as medidas cabíveis para isso. Por esse motivo é que o artigo 146 do CTN dispõe que, em relação ao mesmo sujeito passivo, vejam que há essa identidade. É um sujeito que tinha uma norma dispondo que ele não precisava fazer um pagamento de um determinado tributo, e, de repente, passa a existir uma outra norma para ele, falando assim, ai, pois é, você vai ter que pagar. Então, essa disposição também está sujeita à irretroatividade, prescrita expressamente no artigo 146, que somente se aplica ao fato gerador posteriormente à sua introdução, que ocorra depois da sua introdução. E essa introdução é notificação do sujeito. Né? Não adianta assim, eu, Fabiana, tenho uma consulta dizendo que eu estou isenta do imposto sobre a renda por algum motivo. Aí eu sei que o Gustavo formulou consulta semelhante e para ele deram outra resposta. Isso não me afeta. Eu tenho que receber um comunicado também dizendo, olha, sabe aquela consulta? Então, agora ela está sem efeitos porque nós mudamos a nossa posição. A partir de então, dos fatos geradores futuros, aqueles que vierem a acontecer, é que nós vamos ter a possibilidade dessa introdução desses elementos. Né? Então, vejam aí que esses dados da irretroatividade, eles vão muito além do artigo 150 do CTN da Constituição. Né? Então, o que a Constituição traz, aparentemente, de um modo até simplório, falar que é vedada a cobrança de tributo em relação a fatos geradores que tenham acontecido antes do início da vigência da lei que instituiu e aumentou, é muito mais do que isso.
É muito mais do que o mero instituir ou aumentar, atinge outros elementos. É muito mais do que a segregação entre direito material e entre direito processual, né? É muito mais do que abranger só a norma geral e abstrata, a lei. Abrange também a norma individual e concreta quando ela é aquela dirigida efetivamente ao contribuinte, fazendo lei entre as partes. E isso tudo porque essa irretroatividade não é um instrumento em si. É um mecanismo para alcançar a segurança jurídica. Então, só vai ser respeitada a irretroatividade na medida em que essa aplicação normativa realmente assegurar aquela estabilidade das expectativas normativas, né? Aquela estabilidade que o ordenamento jurídico propõe, que não se confunde com uma garantia, né? Uma garantia de que... Garantia não no sentido de garantia fundamental. Garantia no sentido de que vai ser interpretado desse modo e eu vou ter essa decisão judicial. Claro que a interpretação sempre é uma construção de sentido e, como tal, está sujeita a variar de um juiz para outro. A doutrina e a jurisprudência que também vivem se degladiando e assim por diante, né? Mas, no final das contas, o discurso tem que ser em nome dessa segurança jurídica, porque é para isso que existem essas diversas normas aqui postas no ordenamento. Então, se são esses os pontos principais a respeito da retroatividade que eu trouxe para nós conversarmos e depois damos continuidade com as indagações, a pergunta do sorteio e assim por diante, né? Então, bacana, professora Fabiana, com isso a gente, digamos, tem por... digamos assim, encerrada a parte expositiva, mas com a permissão da professora Fabiana, a gente passa, então, a nossa parte dos debates, né, da aula de hoje e vamos direto, portanto, às atividades de autoavaliação. Na verdade, professora, a senhora já respondeu ambas no correr da exposição. Lá no primeiro tempo e agora, nesse finzinho, também a gente pode dizer que pontuou o que seria a resposta da primeira atividade. Mas eu vou fazer as atividades pelo compromisso protocolar com os nossos alunos, né, para alguma ou outra consideração a mais da senhora, ou se não, para a senhora falar, não, vamos para a próxima, porque essa daí já está respondida. E a primeira atividade que foi colocada para vocês pensarem sobre a aula de hoje, dizia lá, o Vinícius vai ajudar a gente, vai aparecer na tela para vocês, pedia que vocês explicassem a relação entre o princípio da irretroatividade tributária e o princípio da segurança jurídica. Como eu disse, já foi. Esse eu acho que é o que eu mais falei, né? Exatamente. Do início ao fim, que é exatamente essa sensação de segurança, de aquilo que eu estou fazendo neste instante, eu saber exatamente as consequências daquilo. Né? Dentro do meu ordenamento, eu olho para ele e falo assim, bom, se eu praticar isso, a consequência é aquela. Se eu praticar, a consequência é outra. Então, aí a retroatividade quebraria essa segurança, porque eu praticaria um ato hoje sem saber o que eu me sujeitaria, né? Perfeito. E a senhora colocou no correr da exposição, até anotei, porque eu achei como um apontamento essencial para a gente sempre lembrar, se não de toda, mas de grande parte da aula de hoje, que o que, entre aspas, o que retroage ou não retroage tem sempre que ter por escopo o sobre-princípio da segurança jurídica. Então, acho que essa fica aí como uma frase para, digamos, compilar, se não toda, grande parte da aula de hoje. Exatamente. Acho que todas aquelas disposições do CTN, quando ele fala de lei interpretativa, que é outra questão, né? Eu estou vendo aí. Mas assim, quando ele fala que a lei interpretativa retroage, quando ele diz que a norma processual também é de aplicação imediata retroagindo, essas disposições, elas não podem ser olhadas isoladamente. Precisa olhar para a segurança jurídica. Se ao fazer isso, eu acabar criando essa sensação de instabilidade, de insegurança, tem alguma coisa errada, tem que fazer uma interpretação conforme a Constituição, né? Perfeito. Bom, então, indo agora para a segunda atividade colocada para vocês pensarem para a aula de hoje, estudarem para a aula de hoje, dizia lá, considerando as disposições do artigo 106 106 primeiro do CTN, explique a diferença entre lei expressamente interpretativa e lei materialmente interpretativa. Aqui também, como eu já falei, a professora Fabiana respondeu, analisou, digamos, a questão no correr da exposição, especialmente no primeiro tempo de aula, trouxe a polêmica da Lei Complementar 100
2018, mas eu entrego a ela, digamos, a pergunta, né, a consideração para alguma outra retomada do ponto. Mas... Até porque aí, Gustavo, tem a dicotomia lei expressamente versus lei materialmente interpretativa. Como duas coisas diferentes. Não que seja, eu tenho esses dois tipos de leis interpretativas. Ou é interpretativa ou não é. Só que o que acontece é exatamente que o artigo 106, inciso 1º do CTN, ela faz referência a essa expressamente interpretativa. Ela faz aquela alusão, vamos colocar na tela para nós retomarmos, né? Ela faz a referência de que, em qualquer caso, ou seja, dando uma amplitude, todas as leis que sejam expressamente interpretativas retroagem. Então, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa. Então, se eu olhar para essa figura do expressamente interpretativa, daria a dimensão, ou daria a interpretação equivocada de que basta o legislador chamar a lei de interpretativa que ela poderia retroagir. Então, imagine a situação, além da Lei Complementar 118, a gente tem várias outras hipóteses em que nós temos essas situações, né? Porque nós temos no direito tributário aquele direito de sobreposição, né? Ele toma por base conceitos de direito privado e assim por diante, que às vezes nem sempre são tão claros, visa a discussão sobre o que são prestação de serviços, né? Se for para o Código Civil, a doutrina civilista tradicional e moderna, eles chegam a dizer que prestação de serviço é um fazer. Né? Dentre outros elementos, a característica dele é fazer, é desempenhar alguma coisa. E na esfera tributária isso gera uma série de discussões ainda, exatamente porque tem algumas figuras aí que acabam não se enquadrando no ICMS e não é bem um fazer, então, mas não pode ficar sem tributação, então vamos qualificar. E o STF, tratando do leasing nesse caso, né, diz que a prestação de serviço tem uma nova roupagem, etc. e tal. Né? Então, vejam que tem uma discussão sobre os conceitos aí. Agora, imaginem isso tudo para levar aí a discussão de uma lei que se diz interpretativa. Aí vem uma lei e fala assim, para fins de incidência do ICMS, eu, que sou lei interpretativa, expressamente interpretativa, digo que prestação de serviço é toda atividade de fazer, ou de dar, ou de produzir. Está se dizendo interpretativa e está alterando a definição do conceito de serviço. Né? Além de inconstitucional, porque vai invadir competência de IPI, de ICMS, tanto mais. Mas, além disso, né, ainda que ela queira definir algo que não tem competência alheia, cessão de direitos de uso. Né? Cessão de direito de uso é algo que sempre fica ali na penumbra, porque não é um fazer, e não é um dar, porque é entregar para alguém usar, alocação, né? Mas não é um dar a circulação de mercadorias. Então, fica meio fora ali da tributação. Então, ele vai falar assim, olha, prestação de serviço para fins de ISS é um fazer e um dar temporariamente. Qualificando, portanto, o aluguel, a locação de bens móveis dentro do conceito de prestação de serviço. Ora, ele alterou a regra matriz do ISS, inconstitucionalmente ainda, né? Mas alterou a regra matriz do ISS. Então, antes incidia só sobre o serviço, agora que é o fazer, agora vai incidir também sobre a locação. Então, o ser expressamente interpretativo não é nada. Não precisa a lei dizer que é interpretativa. Uma lei que seja interpretativa, mesmo que ela não seja expressamente interpretativa, pode retroagir. Vem uma legislação, está tendo uma série de confusões sobre os requisitos para fruir do benefício fiscal. Vem uma lei e fala assim, olha, entenda-se que o documento exigido é X. Pronto, ele interpretou, teve essa função de esclarecer as dúvidas. Então, ele não é expressamente interpretativo. E expressamente não interessa. O vários legislador do CTN, em várias ocasiões, ele acaba dizendo que o nome não é importante. Né? Ele mesmo fala várias vezes, eu não sei, eu não sou jurista, porque o legislador, ele, né, apesar de ter os assessores, mas eles são representantes do povo. Né? Ainda mais nas votações lá, você chega o projeto de um jeito, emenda para cá, veto para lá, sai um Frankenstein. Né? Então, não dá, o legislador mesmo fala assim, olha, eu cometo equívocos. Então, como fala lá no artigo 4º do CTN, não interessa o nome que eu dê.
Você vai olhar para outros elementos, você vai olhar para o fato gerador. Então, aqui eu diria, não interessa o nome que o legislador dê para a lei. Se ele chamar de interpretativa ou não, não interessa. Nós vamos olhar para verificar se a função que ela exerce é de alterar alguma coisa que está no ordenamento, ou se a função que ela exerce é de dirimir alguma dúvida, alguma discussão, algum debate que vem se consolidando dentro do ordenamento para uniformizar o entendimento daquele assunto. Perfeito. Bom, com isso, então, a gente encerra as 2 atividades de autoavaliação propostas para a aula de hoje. E antes de irmos para as perguntas que vocês mandaram, eu queria fazer, nesse momento, eu vou fazer a indagação da pergunta do sorteio do livro e, na sequência, eu faço aqui a menção rápida às respostas que chegaram, para daí, então, a professora Fabiana poder fazer os comentários dela sobre a questão posta para sorteio. E vai aparecer na tela para vocês também, para vocês lerem junto comigo. A pergunta do sorteio, a pergunta do intervalo, dizia lá: pode-se afirmar, à vista da Constituição Federal de 88, que o princípio constitucional da irretroatividade da lei tributária constitui direito fundamental do cidadão contribuinte insuscetível de supressão por emenda constitucional? Essa, então, foi a pergunta. Várias foram as respostas chegadas. A gente não vai fazer menção a todas aqui, afinal de contas, é muita gente. Mas, de maneira geral e de maneira sucinta, professora, o pessoal disse que sim. Disse que sim. Afinal de contas, as cláusulas pétreas, né, lá no 60 da Constituição, no artigo 60, não estariam, especialmente a que diz respeito aos direitos fundamentais, não estariam restritos, os direitos fundamentais não restritos no artigo 5º, mas sim espalhados também pelo corpo da Constituição. E, com isso, então, retomo, a resposta foi de que, sim, o princípio da irretroatividade não poderia ser suprimido por emenda constitucional. Aí, então, entrego para a senhora para ver se nós estamos certos ou errados, né, e a opinião da senhora. Concordo inteiramente, né, nesse ponto. E aí eu vou aproveitar, né, que a gente tem até um tempinho, para fazer algumas referências a isso, né, sobre essa discussão. Existem normas constitucionais e inconstitucionais? Né? Tem um autor alemão chamado Otto Barhoff, que tem a tradução na língua portuguesa, que é edição brasileira, e que faz exatamente essa análise, que é perfeitamente aplicável aqui, no sentido de que existe norma constitucional e inconstitucional se for uma emenda constitucional, porque ela, na verdade, é do poder derivado. Né? E essas cláusulas pétreas, esses elementos que não seriam modificáveis, que estão lá no artigo 60, falam dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. E, dentre eles, não estão só os do artigo 5º. Até mesmo porque a irretroatividade, como eu disse, é repercussão do que está no artigo 5º, sim. Mas não são só aquelas. Né? Até para fazer aí uma extensão em relação a isso, né? Além da irretroatividade, além da anterioridade, a gente teve, inclusive, o caso concreto com a anterioridade. Né? Eu não me lembro o número da ação declaratória de inconstitucionalidade, não sei se foi número 3, alguma coisa assim, né? De 93, eu acho, que na época, ao se instituir o IPMF, né, Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira, antes de ser CPMF, a legislação colocava aí uma disposição que esse tributo seria cobrado imediatamente. Ou seja, não teria vacatio legis da anterioridade. Isso foi levado à apreciação pelo STF e ele julgou inconstitucional. Então, é um aspecto que não é apenas teórico, mas que nós temos essa situação prática vivenciada no nosso ordenamento e o STF aplicando isso e reconhecendo que a anterioridade, né, que não está no artigo 5º, muito menos do que a irretroatividade, que esse sim está mais diretamente referido lá, ela também é cláusula pétrea. Né? Então, os direitos, esses princípios que estão lá no artigo 150, eles são considerados cláusulas pétreas e não podem, então, ser suprimidos por emenda. Mas não só suprimidos por emenda. Não pode ter uma emenda tendente a aboli-los. É assim a expressão do artigo 60, né, parágrafo 4 lá da Constituição. Então, poderia falar, não, mas eu não estou suprimindo a irretroatividade. Não pode vir uma emenda constitucional e falar assim, fica suprimido o princípio da irretroatividade. Não precisa ser assim. Essa emenda vai ser inconstitucional se ela dispuser